Na Bíblia diz que nós já fomos curados e não que nós seremos ainda curados. Isso faz toda a diferença e fica aqui que você vai saber o porquê. Pessoal, estou trazendo aqui um momento de meditação onde eu vou trazer por vezes tanto coisas que eu acho interessante e também de livros que eu estou lendo e de cunho mais espiritual mesmo. Então, às vezes a gente fica muito, levando muitas coisas, tendo muito trabalho, tendo uma vida toda, atribulada, uma vida cheia de coisas, uma rotina pesada, e às vezes a gente esquece da nossa essência. Então, eu vou trazer aqui momentos de meditação. Então, quem quiser acompanhar aí, vocês são muito bem-vindos. E vou estar aqui falando coisas do bem, é claro, e coisas da parte de Deus. Então é o seguinte, por que na Bíblia diz que nós já fomos curados e não que nós seremos curados? E por que isso faz toda a diferença? É o seguinte, como a Bíblia diz que nós já fomos curados, e a gente passa a entender isso, a gente deixa de ter aquela visão de que, nossa, eu vou ser curado um dia e tudo, ou algo do tipo, e a gente muda esse pensamento, essa linha de pensamento e começa a pensar da seguinte forma: eu já fui curado, e agora eu vou explicar o porquê disso, porquê que é no passado e não de algo que vai acontecer. E a partir do momento que a gente entende que já aconteceu, que já foi feito algo pra gente, e é como se a gente já tivesse recebido um presente, só que a gente tá com ele guardado e não tá usando ainda. Então vou explicar agora. Seguinte, a Bíblia diz que Jesus veio, para trazer salvação para todos. Então assim, a primeira coisa foi trazer salvação e com a salvação veio junto também a cura. Então assim, porque tudo que Deus faz é de uma forma grandiosa e perfeita. Então assim, Jesus ele não veio somente para trazer salvação, mas também para trazer cura. Só que como que isso aconteceu? Quando Jesus veio e morreu por nós, naquele momento ali na cruz e tudo, ele levou sobre si todas as enfermidades, toda a doença, tudo que é ruim foi para ele. Então assim, ele pegou tudo de ruim da humanidade, seja de pecado ou de doença e tudo, colocou ali dentro do mesmo pacote, tudo dentro dele. Então assim, ele sofreu não só da forma que a gente pensa que ele sofreu, que foi fisicamente, mas ele sofreu de todas as formas, psicologicamente, enfim, de uma forma que ele recebeu sobre si, de fato, todas as doenças e enfermidades. Então a lógica qual é? A lógica que a Bíblia traz e que a gente precisa entender é que se Jesus já sofreu por nós, se ele já teve essa doença, ou seja, ele já teve a doença que a gente pensa que é nossa, ou seja, ele já levou sobre ele essa doença. Então, quando a gente começa a entender esse ponto, a gente vê que, poxa, se na Bíblia diz que Jesus levou sobre si as doenças e enfermidades, então eu não sou doente porque ele já levou sobre si, então foi algo que ele já fez. E eu preciso entender isso, eu preciso colocar isso dentro de mim, dentro do meu coração, e entender que ele já levou sobre ele isso. Então assim, a Bíblia ela não é um livro qualquer, ela não é um livro assim só por ser legal, ela traz coisas dentro dela que realmente tem vida. E assim, as palavras têm poder. E é interessante quando a gente pensa que a palavra tem poder e você começa a estudar, ler outros livros. Por exemplo, você vai ler ali Napoleon Hill. Enfim, ele fala que é muito importante as palavras e fazer declarações diárias e tudo, porque a palavra tem poder. Ou seja, na Bíblia já vinha falando sobre isso e a pessoa também, o ser humano, ele foi chegando a essas conclusões de como a fé funcionava. Então a gente vê que tanto na Bíblia quanto outras pessoas, elas compreenderam isso. Mas assim, a Bíblia ela veio muito antes e tudo que Jesus fez por nós não foi por fazer, ele fez por amor, e é algo que está aí disponível pra gente, que no caso é a cura, que
que no caso é a salvação. No caso da cura, assim, uma pessoa quando ela está doente, quando ela está enferma, ela perde praticamente a vida dela, mesmo estando viva. Então, assim, a cura é algo que realmente não vem de Deus. E Jesus, ele fez de tudo para libertar o homem do pecado, para salvar o homem e, além disso, para que ele viva e viva bem. Então, a gente precisa entender isso. Depois eu vou explicar mais sobre outros pontos, mas aqui estou falando especificamente sobre cura. Então, só quero que vocês entendam que tudo que Jesus fez, ele fez no passado mesmo. Ou seja, se você tem algum tipo de enfermidade, doença, seja ela simples ou mais grave, é preciso que você entenda que Jesus já fez algo por você. E se você acreditar nisso e declarar sobre sua vida que você já é curado, porque Jesus levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades, você começa a crer nisso, você de fato vai ser curado. Então, assim, é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia traz pra gente. Se você quiser até dar uma lida, tem Isaías 53:4, que ele fala justamente sobre isso, prevendo nesse tempo aí ainda, porque está no Velho Testamento, prevendo o que Jesus faria no futuro. Ou seja, e agora a gente está em um momento que Jesus já fez isso por a gente. Então a gente não precisa sofrer. Agora eu vou fazer um momento que a gente chama, não sei se você já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, mas eu acho que é muito importante e eu recomendo para qualquer pessoa, onde Jesus começa a fazer parte da sua vida e começa a ser o seu Senhor. E para mim isso é mais importante do que qualquer coisa na vida, ou seja, dinheiro, prosperidade, tudo. Para mim isso é o mais essencial, porque sem salvação, quem sou eu? Sem Deus, quem sou eu, né? Então, se você ainda nunca teve esse momento, aproveite. É só falar, confessar. Na Bíblia diz que quem confessa com a boca e acredita com o coração que Jesus é o Senhor, ele é salvo. Isso você pode fazer individualmente, perante os homens, perante testemunhas, e a vida da pessoa ela normalmente muda, ela passa a ter uma vida diferente. E tudo que isso que eu estou falando são só coisas do bem, coisas de Deus. Então, se você acredita nisso, pode falar: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor da minha vida e obrigado, porque eu sei que a partir de agora eu sou salvo, e se eu tinha alguma doença, alguma coisa, eu já te agradeço, Deus, em nome de Jesus, que toda enfermidade já foi levada por Jesus, então eu não preciso sofrer mais. Então eu recomendo que vocês façam alguns tipos de leitura, façam a leitura da Bíblia, porque assim, são coisas que só vêm a nos acrescentar. Então era essa a meditação de hoje. Abraço para vocês e estamos aí.